hoje o nosso tema dentro do percurso corporeidade, né, é os pés. Então, os pés, assim, eu trouxe essa imagem desses lindos pezinhos de nenê, né, coisa mais querida e fofa, né, assim, que parece uma sementinha também brotando, né, que é um dos símbolos dos nossos pés, né, o Leloup coloca que a gente tem 3 partes do corpo que lembram uma semente, né? Que é os pés, o formato de uma semente. Os pés, os rins e as orelhas, né? Então, É, e assim, a, o Leloup ele coloca assim que os pés é como se fosse a nossa porta de entrada para o mundo, para a realidade. E também essa imagem me traz assim que parece que esses pezinhos estão saindo de dentro de um útero, né? Então, eu achei que essa imagem ela é muito ilustrativa assim de tudo que a gente tem para conversar hoje, né? Então, como eu falei para vocês, né, os pés, o significado dos pés é a base. Através dos pés a gente coloca, se coloca na terra, né? E a terra ela tem esse simbolismo de concretude, do concreto, do, do, do que nos dá base para caminhar pela vida, né? E os pés são o início, né? É o início da nossa caminhada pela existência. Eu já fiz várias viagens a pé, eu amo viajar a pé, né? Então, para mim, os pés são muito significativos, né? Todas as peregrinagens, eu fiz peregrinagens, mas não eram peregrinagens assim pelo fato de estar ligado a alguma religião específica, né? Mas simplesmente pelo ato de caminhar, né? E sentir que o grande desafio que é, né, caminhar por essa terra. Então, toda viagem, tudo que a gente vai para o mundo, toda vez que a gente vai para o mundo, e agora eu me lembrei um pouco do depoimento da colega, né, dizendo que o medo de ir para fora dessa casa, né, para fora, então sair desse útero e pisar no chão e iniciar uma caminhada, né? Então, os pés, eles significam o início de uma caminhada, o início de um percurso, o início de nós mesmos, né? O início do nosso corpo, eles simbolicamente, eles significam o início do nosso corpo também. Então, eles têm uma coisa, a gente pode relacionar os pés às nossas raízes também, né? Então, é o que os pés é aquela parte do corpo que nos enraizam, que nos dão concretude, que nos dão cotidianidade, né? E a gente poderia dizer como eles são raízes, e as raízes também, elas não só pisam sobre a terra, mas elas penetram na terra, né? Quando a gente fala dos pés, a gente também poderia estar falando da nossa ancestralidade. O caminho é que não só a gente fez como pessoa, mas o caminho que todos os nossos ancestrais fizeram, cada um com a sua caminhada de vida, com a sua pegada no planeta, né? Nos trazendo até quem nós somos hoje, né? A gente perceber que essa caminhada que a gente faz da nossa vida foi a caminhada da humanidade também, né? E daí eu me lembro, para quem, né, já fez esse exercício de biodança, que foi criado pelo Raul Terren, que se chama a Caminhada da Humanidade, né? A gente perceber que a humanidade, ela povoou todo o planeta, né? A pé. Antes de inventar a roda, a gente caminhou todo o planeta, né? Partindo da África, a gente chegou lá na Austrália, a gente chegou na Patagônia, a gente chegou em todos os cantos do mundo a pé, né? Claro que aí no meio pode ser que a gente tenha pegado algum barquinho, né? Mas na grande maioria foi a pé mesmo, né?
Então, os pés, eles são uma região do corpo, né, que algumas pessoas têm grande rejeição, algumas pessoas têm muito prazer, né? Mas, a princípio, os pés são muito sensíveis, né? Então, às vezes a gente sente cosquinha nos pés, né? E essas cosquinhas têm a ver com o prazer, né? Tem algumas pessoas que sofrem com as cosquinhas nos pés, né? E tem outras pessoas que gostam dessas cosquinhas, ser acariciado nos pés. Então, o caminhar com os pés no chão, né? O tocar os pés no chão, tem a ver com o prazer de viver e estar no mundo. Com os pés é que a gente faz a nossa presença no mundo. Nós estamos no mundo a partir do nosso caminhar. Talvez o primeiro ato de autonomia da nossa existência, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros e um bem contundente, bem, digamos, significativo, sejam os nossos primeiros passos, né? Quando a gente começa a caminhar, né? Se coloca sobre os dois pés e caminha, a gente está construindo o nosso caminho. Então, o caminhar e os pés, eles são altamente significativos. Dentro da biodança, a gente trabalha muito essa questão, né? Por que quase em todas as aulas de biodança a gente caminha, né? Caminha no ritmo da música? Porque caminhar significa caminhar por nossa existência. Toda vez que a gente caminha pela existência. Quando a Suzel saiu de casa, né, conforme ela tinha relatado hoje, nos contou, eu me enchi de energia e fui para a rua caminhar meia hora, né? É assim, a gente vai para o mundo caminhando e é altamente significativo, né? Mesmo que a gente pegue um avião, que a gente pegue um carro, um ônibus, a gente vai caminhando. A gente tem que caminhar para chegar lá, né? Mesmo que a pessoa talvez tenha alguma dificuldade em caminhar, né? E tenha que ir numa cadeira de rodas, ou ela tenha que usar muletas, ou ela tenha um caminhar dificultoso, mas da mesma forma ela caminha. Mesmo que ela não tenha os pés, ela continua tendo os pés, porque os pés são fundamentais para nossa existência, né? Os pés, mesmo que eles não existam, eles existem, né? Mesmo que eles não tenham existência concreta, eles existem, porque eles nos enraizam, né? Talvez a única forma de não enlouquecer, né, seja ter os pés na terra. Então, os nossos pés, eles são extremamente fortes. Eu já tive a oportunidade, como eu disse, de fazer viagens muito longas a pé, né? Teve um ano que eu acho que eu caminhei mais de 1.000 quilômetros, né? Fiz distâncias muito grandes a pé. Então, os pés são muito fortes, né? São muito potentes. Eles carregam o nosso corpo inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, os pés são muito frágeis. Então, eles precisam ser bem cuidados. Quando a gente viaja a pé, a gente se dá conta disso. Os pés têm muita fragilidade, então eles precisam ser cuidados, senão eles se enchem de feridas, bolhas. E se a gente não cuida os pés, a gente acaba não conseguindo mais caminhar. Então, para que ele tenha a força da caminhada, é necessário que a gente cuide deles. E é interessante porque os pés, como o início da nossa caminhada, eles também falam da gente mesmo, né? Então, nós temos força e somos frágeis ao mesmo tempo, assim como os nossos pés. Eles são só o início dessa mensagem, que é tão potente, de força e fragilidade. Nós somos vulneráveis, e somos guerreiros, somos capazes de abrir espaço, de ir para o mundo, mas temos, em certo nível, uma vulnerabilidade, então necessitamos ser cuidados.
sempre. E daí vem os sapatos, né? Os sapatos como símbolo, né, desse cuidado, como caminhante, né, eu sei que tudo depende de um bom sapato, né? Então, os sapatos, quando tu é caminhante, tu sabe que só vai chegar muito longe se o teu sapato for muito bom. Eu, particularmente, eu tenho os pés muito sensíveis, né? E eu levei muito tempo sofrendo muito na minha caminhada, até achar um tênis que não me machucava. Daí, depois que eu achei esse tênis, toda vez que eu acho um tênis desse numa loja, eu compro. Eu tenho mais ou menos 6 pares do mesmo tênis dentro do meu guarda-roupa, porque eles, como eu sei que eu ainda vou fazer muita viagem a pé, então eu tenho vários pares desses tênis. E o último caminho de Santiago que eu fiz, lá pelas tantas, eu não sei porque eu peguei um desses tênis do meu armário, tinha tantos para pegar, né? Eu peguei um tênis que eu já tinha feito 2 caminhos de Santiago com ele, para fazer mais um. Claro que ele não aguentou, né? No meio do caminho, ele se arrebentou de um jeito que eu não tinha mais como caminhar com ele. E daí eu fui para uma loja, torcendo, porque eu estava na Europa, né? E o meu tênis é uma marca americana, e eu digo, eu não vou encontrar esse tênis aqui. Vai ser um horror, eu vou ter que usar outra marca de tênis e eu vou me machucar toda. E daí tinha um par na loja, do meu tamanho. E daí eu comprei, né? Daí fiquei muito feliz, comprei o tênis. Só que eu não consegui me desfazer do tênis antigo, porque eu sentia que aquele tênis era um amigo meu, né? Porque eu já tinha feito 2 caminhos de Santiago com ele, já era o terceiro que eu não podia deixar aquele tênis. Então, eu continuei, deixei ele dentro da mochila, botei num saquinho, deixei ele na mochila, vou ter que fazer um ritual de despedida desse tênis, né? Então, num determinado momento, eu entrei numa loja, num lugar, tinha uma moça que vendia água, e ela tinha um jardim muito bonito, era um jardim dentro de tênis, dentro de botas de caminhada, onde os peregrinos deixavam lá suas botas e algumas botas que ela achava no caminho, porque os peregrinos também às vezes deixam seus sapatos pelo caminho quando eles estragam, né? E ela colocava terra e plantava flores dentro dos sapatos, né? Daí então eu disse, posso deixar uma coisa contigo? Ela disse sim. Daí eu deixei meu sapato lá, né? E eu disse, por favor, me prometa que tu vai plantar, vai botar meu tênis no teu jardim. Porque ele é muito importante para mim, ele é um amigo que não pode mais caminhar, mas eu não posso deixar ele no meio da estrada, botar ele numa lata de lixo, né? Então, estou contando toda essa história longa para vocês, né? Para colocar para vocês assim, o que eu entendo dessa necessidade de proteção que um sapato nos traz, né? Então, um sapato pode ser também um instrumento de tortura, né? Quando a gente se submete, quando o sapato ele não é, ele não se adapta aos nossos pés, somos nós que temos que nos adaptar aos sapatos, né? E o sapato enquanto um símbolo social, né? Quando a gente tem que se adaptar ao sapato é uma coisa muito ruim, né? Isso tem um significado muito profundo, porque muitas vezes o meio onde a gente vive, ele tem uma exigência quase torturante e a gente se mete dentro desse sapato, né? E nos submetemos, né? E vamos perdendo a nossa sensibilidade nos pés, vamos nos machucando a nossa coluna também, né? Então é importante que a gente perceba o sapato como esse meio que nos recebe, né? Dentro, o Leloup falava um pouquinho de uma questão, uma análise um pouco freudiana dessa questão dos
dos sapatos, né? O sapato enquanto receptáculo, como enquanto um feminino, né? E os pés enquanto masculino, que penetra o sapato, é recebido pelo sapato, né? Eu coloco mais nesses termos assim do sapato enquanto meio, né? Então, enquanto lugar que tem uma conotação social, porque o sapato é resultado da cultura, né? Mas o sapato é o resultado de uma cultura muito antiga. Lá nos nossos ancestrais mais antigos, né? Eles já inventaram alguma coisa para proteger os pés, porque eles eram nômades e eles tinham que caminhar grandes distâncias, e para caminhar essas grandes distâncias eles precisavam proteger os pés, né? E aí surge os sapatos, que originalmente eram feitos de pele, né? De couro, e aí, claro que ele é um produto, o sapato é um produto cultural muito antigo, mas aos poucos o sapato também ele foi se transformando num símbolo de status, um símbolo de sociedade. A gente pode ver a classe social de uma pessoa pelo sapato que ela usa, certamente, né? Então, a gente poder perceber qual é a relação que a gente tem com o meio em cima dos sapatos que a gente usa, né? E o quanto a gente se submete a eles, ou a gente busca um sapato que seja aconchegante, que nos receba com carinho e que nos facilite a caminhada, né? Vamos ver aqui. Então, todos os nossos sentimentos estão nos nossos pés, né? Então, todos os caminhos que a gente percorreu com esses pés, a nossa caminhada, né? Tudo que a gente percebe, o que a gente sente, a forma como a gente se cuida, que está aqui nessa paisagem, né? Que são os nossos pés, né? E daí vamos entrar no simbolismo, né, que a gente vai ver dentro do Novo Testamento, na Bíblia, né, que tem esse simbolismo de lavar os pés. Então, que era um ato comum dentro da antiguidade, né, dentro da região de Jerusalém, se lavar os pés, né, quando uma pessoa chegava, lavava as mãos e lavava os pés, se a pessoa chegava em uma casa para, digamos, jantar ou almoçar, né, ser recebido um visitante, os criados lavavam os pés, né? E é interessante porque dentro da mitologia cristã, né, então Jesus, na última ceia, vai lavar os pés dos discípulos, né? Então, o que ele queria dizer com isso de lavar os pés, né? Então, deixa eu ver aqui uma frase que eu trouxe dele, só aqui. Então, eu achei muito interessante isso que o Leloup traz, né? Porque, a princípio, lavar os pés é um ato de humildade, né? Mas ele coloca uma frase aqui que eu achei muito bonita. Não se pode amar alguém e olhá-lo de cima. E também não se trata de olhá-lo de baixo para cima, sendo submisso. Trata-se de colocar-se a seus pés para ajudá-lo a reerguer-se, né? E eu achei maravilhosa essa frase, porque, na realidade, quando esse ato de ir aos pés, cuidar os pés de alguém, né? Eu volto de novo à questão do lado dessa experiência que eu já fiz várias vezes, de viajar a pé, quando a gente tem um outro viajante que está com os pés machucados, né? E a gente se abaixa para cuidar o pé do outro, para costurar uma bolha, para botar remédio numa ferida, né? E tem, dentro do Caminho de Santiago, por exemplo, tem pessoas que se chamam hospitaleiras, né? Que recebem os peregrinos para dormir, e, né, dormitórios coletivos, e alguns desses hospitaleiros, eles são especializados assim em costurar bolhas e cuidar dos pés dos peregrinos, que vêm muito machucados às vezes, né? E, e eu acho que é um ato realmente de ajudar essa pessoa a se reerguer, né? Então,
é conversar com esses pés para que a pessoa possa acender novamente. É um ato de amor muito profundo. Né? E depois, também, eu quero colocar a imagem de Madalena, né? Quando ela lava os pés de Cristo com as suas lágrimas e seca com seus cabelos, né? Então, que o Leloup traz como uma integração, né, desses pés com os cabelos, que seria também uma integração dos pés com a cabeça, né? Uma integração entre céu e terra, entre yin e yang, e entre masculino e feminino, que o próprio simbolismo de Madalena e de Jesus, né, significam essa complementariedade entre masculino e feminino, entre os dois princípios. Né? E se a gente não ficar na proposta do catolicismo, a gente vai ver que a mensagem de Maria Madalena tem a ver com isso, né? Ela é o princípio yin e Jesus o princípio yang, se a gente pensar num nível arquetípico dessa história, né? E daí, para finalizar, outra frase que eu achei maravilhosa, esse texto dele é muito bonito, se alguém não leu, eu recomendo, que é bem bonito. Algumas vezes somos jardineiros, muito atentos à flor e ao fruto, mas esquecemos das raízes, esquecemos os pés.